Gente, mais um vídeo dessa série de vídeos segredos da minha autopeça. E eu acabei de perceber aqui que nos outros dois vídeos eu não pedi para você curtir, não pedi para você comentar, não pedi para você se inscrever. Gente, faz isso. Isso ajuda muito. A gente está se esforçando para criar um conteúdo de valor para ajudar você, lojista de autopeça, ou as pessoas que sonham em abrir um negócio dentro desse setor, dentro desse segmento. Então, a minha moeda de troca é você curtir, é você comentar, é você se inscrever no meu canal. Primeiro vídeo, a gente falou sobre as métricas que eu analiso mês após mês através das linhas de produto, o crescimento da pastilha de freio, o crescimento do lubrificante e o quanto de percentual no meu faturamento esses itens representam. Então, lubrificante de 8 a 12, kit de embreagem ali 6% e o que essas informações me traz, e eu estou sempre batendo na tecla. São através dessas informações que a gente vai tomar as decisões assertivas. Não existe tomada de decisão em uma autopeça sem análise de números, sem análise de dados. No segundo vídeo, a gente falou um pouco sobre as métricas que eu utilizo juntamente com os meus vendedores. As reuniões de segunda-feira, olhando as metas, olhando os números de desconto, os números de devolução. E aí eu fiz um paralelo com aqueles donos de autopeça, com aqueles empresários que para ele o que se importa é apenas o faturamento no final. E não é assim. A autopeça que quer crescer, a autopeça que quer faturar mais, precisa olhar as outras informações. Gente, e agora no terceiro vídeo vamos falar um pouco no que influencia na precificação. Precificação é algo que os meus alunos têm muitas dúvidas. E mais uma vez eu ressalto dizendo, isso aqui é apenas 10% daquilo que os alunos têm dentro do método peça.com. O análise de hoje é a movimentação que a gente acompanha dia após dia. Todos os dias eu recebo essa planilha aqui do meu gestor. E aí, como ele tem um conhecimento de gestão muito apurado e eu um conhecimento do mercado muito apurado, ele me dá o ponto de equilíbrio, o markup e as margens, e eu vejo se dá para aumentar ou se dá para diminuir de acordo com a marca, de acordo com o produto, porque vocês bem sabem que dentro de uma autopeça, cada produto tem um markup diferente. E por incrível que pareça, as pessoas utilizam o mesmo markup. Por incrível que pareça, as pessoas ainda não sabem a diferença de margem para markup. E a gente fala muito sobre isso dentro do método peça.com. Mas vamos lá. O que é que a gente analisa dia após dia depois que eu recebo essa planilha? Aqui você vai ver a referência do produto, a descrição do produto, né, o fabricante, a linha, a quantidade que eu vendi. Esse daqui a gente acompanha dia após dia. Então aqui eu tirei aqui de um dia. Vamos ver quanto foi que a gente vendeu nesse dia aqui em questão. Nesse dia em questão, a gente vendeu 20 mil reais. Acredito eu ter sido um dia de sábado, né? Esse valor ser um pouco mais baixo. Então tá aqui. O valor da bateria eu vendi por 300 reais e o custo da bateria foi 241,50. Então tá o markup de 24%, me dando uma margem de lucro de 19,5%. Entendeu? Aqui está o lucro líquido. Para uma bateria, tudo bem. Eu sempre tenho uma bateria. Olha a estratégia, tá? Talvez você possa olhar, pô, mas tá ganhando pouco em uma bateria. Gente, aqui é estratégia. Eu tenho uma bateria mais em conta, que eu compro mais em conta, que eu negocio uma quantidade maior e coloco uma margem menor nela. É o meu boi de piranha, entendeu? Que é para mim vender baterias baratas, entendeu? Porque bateria é um item que o cliente, quando tá querendo comprar, ele pega o número de 3, 4 autopeças e sai ligando, cotando. Então eu sempre vou ter a bateria mais em conta. É lógico que é de uma marca mais popular, mas ali eu ganho na briga. E aqui eu coloquei a margem do menor para o maior. Os óleos, você vai ver que os óleos vão estar aqui, né, com a margem menor. Eu chamo o cliente aqui. O que é que eu identifiquei? Para mim vender muito óleo, como eu não tenho serviço na minha autopeça, eu tenho que baixar o preço. Por quê? Porque tem que ser vantajoso para o meu cliente comprar o óleo comigo, mesmo que eu não troque. Quando o cliente compra o óleo em uma loja que já troca, por mais que seja um pouquinho mais caro, ele vai estar economizando, porque ele vai estar fazendo os dois de uma vez só, comprando e trocando. Já aqui na peça.com a gente não troca o óleo, a gente apenas vende. Então isso me força, me obriga a colocar um markup menor
nos óleos lubrificantes. E aqui vocês vão vendo que eu saio acompanhando. Quando eu vejo que tem um produto com a margem muito baixa e que não está de acordo com aquilo que eu planejei na minha estratégia, eu vou no meu sistema automaticamente e aumento o preço. Ou se eu ver que tem um produto com a margem muito alta, ó, se eu descer aqui, ó, você pode ver aqui, ó, produtos, ó, espoleta, lâmpada, né, água desmineralizada com a margem muito grande, muito alta. Eu posso ver aqui produtos que, pô, eu poderia diminuir mais um pouquinho aqui, ó, no Nanotech, para me vender mais Nanotech, entendeu? Para me vender mais pivô, para me vender mais algum item específico. Então, análise de precificação é um dos segredos da minha autopeça. Eu olho diariamente. Assim como eu analiso as compras, eu analiso as vendas, eu analiso os preços. São projetos, são afazeres, tarefas diárias que me traz muito resultado. Então, no final, né, aqui a minha margem ficou o meu markup 54%, 55%, né? E a minha margem 35%, entendeu? O meu limite aqui é 33%. Se ficou 33% ou abaixo de 33%, eu preciso rever a minha precificação. Mas tem dias que a gente fecha aqui com 40%, com 42, eu acredito que isso acontece muito. Por quê? Porque se eu vendi muito para mecânicos, porque os mecânicos têm preços diferentes na minha autopeça, e esse é um dos segredos também que a gente pode ver aí nos próximos vídeos. Mecânicos têm preços diferenciados na minha autopeça. Os mecânicos que me dão volume, eu boto um preço menor. Isso faz com que a margem diminua, porém eu ganho volume. E quando eu ganho volume, eu compro mais barato. Então, olha que interessante, eu perco aqui para um mecânico, mas isso me traz volume para mim brigar e comprar de fábrica. E quando eu compro de fábrica, eu deixo de comprar da distribuidora e ganho a margem. Então, aquilo que eu perco aqui, eu posso ganhar aqui. É como se o meu mecânico financiasse a minha operação de compra de fábrica e me dá mais margem para me vender para o consumidor final. Olha que segredo, talvez você não tenha noção daquilo que eu estou lhe ensinando aqui, mas se você colocar em prática, eu tenho certeza que as coisas vão mudar na sua autopeça. Se você já tem autopeça, as coisas vão mudar, mas se você não tem, está precisando abrir, e você já começa com essa estratégia de precificação, precificando item por item, linha por linha, acompanhando o quanto foi que cada produto deixou para você de lucro bruto. Aqui é o lucro bruto. Acompanhar o seu financeiro, acompanhar as suas margens, acompanhar dia após dia. Não deixa para acompanhar no final do mês. Todos os segredos da minha autopeça que eu venho compartilhando nesses 3 vídeos é analisar dados. E a partir desses dados, a gente toma decisões assertivas. Então, gente, o que eu quero trazer para você nesse segredo, desse resumo por movimentação de produto, é olhe quanto cada produto está lhe deixando, porque tem produto que você está vendendo muito barato que você poderia vender mais caro. E tem produto que você está vendendo acima, que se você vendesse mais baixo um pouquinho, você iria ganhar mais dinheiro, porque você vai fazer mais volume. Então, tenha isso na balança. Não se preocupe, eu vejo muitos donos de autopeça que só se preocupam em vender. Mas o jogo, quando você quer passar dos 100, dos 150 mil, é outro. Não é só vender, entendeu? Você precisa alicerçar a sua base. O dono de autopeça pequeno, parece que ele primeiro começa a construir em cima sem alicerçar. Porque o alicerce de uma autopeça é uma gestão bem feita. O alicerce de uma autopeça é uma precificação e estratégia, entendeu? Em cima tá a venda, mas embaixo o que sustenta é a precificação. Porque imagina, você pode vender 1 milhão, mas se você estiver vendendo mais barato do que você compra, você está vendendo 1 milhão, mas não está significando nada. Quanto mais você vende, mais dinheiro você perde. E se a sua autopeça estiver assim? Então eu trago esse segredo e deixo uma reflexão para você. Quanto é que está ficando no final da sua operação? Eu sei quanto é que fica na minha. E você, sabe quanto é que fica na sua? Até o próximo vídeo dessa série Segredos da Minha Autopeça.